meus amores. Hoje eu gravei um vídeo, fiz uma live no Estrela da Manhã, falando exatamente sobre educação financeira e ensinando para as pessoas como ter uma mentalidade de prosperidade. E enquanto eu fui tomar um banho, enquanto eu tomava meu banho, eu gosto de ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. E aí, hoje eu ensinei para que você acesse a consciência, mas eu gostaria de compartilhar com você o acontecimento de como as coisas aconteceram comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito próspera, financeiramente falando, né? Sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro, sempre ganhei mais do que o normal, né, da população. E eu sempre realmente tive ambição, porque a ambição é muito bom, a ambição faz bem pra gente. E quando eu comecei a trabalhar como diretora de venda, eu ganhava muito bem, mas eu gastava tão bem quanto. E isso que está acontecendo hoje, normalmente com as pessoas, né? As pessoas ganham muito bem, mas elas gastam tão bem quanto que elas vivem endividadas. Existem pessoas que gastam tanto que elas acabam não tendo dinheiro para as responsabilidades, porque não gasta com responsabilidade. E eu percebi que eu vivi isso, né? Então hoje eu posso ensinar com propriedade. Eu gastava tão bem quanto eu ganhava. E eu gastava com coisas desnecessárias. E hoje eu vejo uma realidade que as pessoas estão tentando curar as suas feridas, curar as suas frustrações em compra. E enquanto você for impulsivo comprando coisas, saindo comprando, sem pensar, sem fazer o cálculo, sem saber quanto que entra, quanto que tá saindo, porque eu faço uma aposta com você que se você fizer o cálculo, você gasta muito mais do que você ganha, e isso é Deus abençoando mesmo a sua vida. Porque se fosse por você, você não teria, porque você está consumindo. E é justamente foi desse lugar que Deus me tirou. De uma pessoa muito capitalista, muito consumista, para uma pessoa que antes eu precisava trabalhar muito para manter o estilo de vida que eu queria. E quando eu comecei a me cuidar, olhar para mim, autoconhecimento, meus amores, o dinheiro que eu gastava pagando no salão, eu poderia economizar esse meu tempo para poder me amar, me cuidar, cuidar da minha casa, da minha família, das minhas coisas, do meu corpo. Por isso que no período em que eu mais ganhei dinheiro foi no período que eu mais fiquei gorda. Entende? Foi o período que eu mais engordei, porque eu gastava, eu trabalhava muito, mas eu gastava e compensava toda aquela dedicação ali, comprando sempre algo de comer, consumindo, fazendo. Tinha coisas que eram muito boas para mim. Porém, eu percebi que quando eu comecei a aprender o verdadeiro valor da vida, antes eu ia no salão para lavar o cabelo, às vezes 2 vezes por semana, para fazer uma hidratação, uma escova, porque eu precisava andar bem arrumada e bem apresentada. Afinal de contas, eu era diretora, eu precisava ter a aparência do que eu era. E aí eu percebo que quando Deus ele começou a me tirar desse caminho, começou a me mostrar um caminho diferente, que é o caminho da expansão, o caminho da consciência, né? O caminho de você compra o que você precisa. Por isso que quando eu faço o cálculo das coisas que eu estou precisando, o planejamento, eu realmente preciso disso? Preciso para quê? Como que isso vai me fazer crescer na minha vida? Entende? Então, e aí foi aonde eu percebi que quanto mais simples você escolher viver a sua vida, melhor é. E aí eu percebi por que que as pessoas mais ricas financeiramente mesmo falando, pessoas que são bilionárias, elas são de uma simplicidade. E simplicidade, meus amores, não significa não ter coisas, mas elas só têm o que realmente precisa. Só que realmente esse tipo de pessoa também é o tipo que compra algo mais caro, mas mais duradouro.
E aí eu vou dar um exemplo. Hoje em dia você compra uma coisa que não é tão boa, que tem um tempo de durabilidade menor, mas você pagou mais barato. Então, ser próspero é você até pagar um pouco mais caro, mas você cuidar, você zelar, você realmente proteger o seu bem. E é isso que nós precisamos, né, para evoluir. Nós precisamos realmente começar a observar o que a gente está fazendo, se aquilo que a gente está fazendo é necessário, se isso está te fazendo bem. Isso serve para tudo, tanto o seu dinheiro. Então, esse vídeo aqui é um convite para você assistir essa aula e você ter essa consciência do que você precisa fazer na sua vida financeira se você está passando pelo período da escassez, pelo período do deserto. Porque todos nós passamos por esse período. Agora, o tempo que você vai durar nele é o tempo que você leva para aprender a ser um administrador bom, ser um multiplicador de talentos. Você tem que... A sua missão é realmente você multiplicar o seu talento, multiplicar o seu dinheiro. Você tem que multiplicar o seu talento de fazer dinheiro. Esse é o seu desafio para você ir para o próximo nível. Não vai chegar ninguém para te salvar, ninguém vai te ajudar, você não vai ganhar na Mega Sena, é construir mesmo na raça, é fazer acontecer. E hoje, na aula de hoje, eu deixei isso muito claro, porque você primeiro precisa ser um ser pensante. Hoje em dia, as pessoas não estão pensando. Por favor, seja você o tipo de pessoa que pensa. Seja pensante, questione, seja questionador, seja curioso, curiosa. Não aceite tudo que as pessoas falam. Não aceite tudo que sai no jornal. Se você assistir jornal, você já está totalmente suscetível à manipulação que é imposta. E nós estamos vivendo esse momento, a separação do joio e do trigo, né? A nova terra para a antiga terra. A consciência e a inconsciência, o amor e o ódio. E eu pergunto, aonde está você? Nesse planeta, nesse universo, nesse lugar. Aquela pessoa que leva amor, que entrega amor? Aquela pessoa que ajuda o próximo? Aquela pessoa que realmente a sua presença causa uma transformação mais boa, positiva? Porque existem muitas pessoas que realmente causam uma transformação do caos. Pega qualquer ambiente e consegue colocar caótico. E aí você tem que entender quem é você, isso é autoconhecimento. É você entender que tudo que você precisa comprar, se for realmente, não, eu preciso, isso daqui vai me ajudar a crescer, vai elevar, vai incentivar, vai estimular, isso daqui realmente vai trazer algo bom para mim. Não, isso daqui não vai trazer, ou então não é uma prioridade. E uma das coisas que eu aprendi foi justamente isso. Entender, isso não é uma prioridade. Então eu não vou fazer agora, mas eu vou me planejar para fazer em algum momento. Entende? Então, enquanto você não tomar consciência de que depende de você mesmo ter uma boa administração, nós precisamos ser excelentes administradores da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, o que você está escolhendo dar atenção, dos nossos compromissos financeiros. Você tem que saber administrar, não adianta querer fazer tudo de uma vez, não é? Então, é justamente você entender em que fase da sua vida você está. Você está na fase... eu fiquei muito, muito feliz, né? E quero compartilhar aqui com vocês. A minha irmã estava comentando comigo que está organizando, planejando uma viagem para ela. E ela falou, Deus, manda mais trabalho para mim, porque eu quero viajar. E eu vou viajar até... Então, nesse período, até dezembro, é o tempo de organização, de planejamento. E eu fiquei muito feliz em ver que existem pessoas que fazem dessa forma, mas existem pessoas que não. Se organiza, se planeja. E é importante
que a gente tenha planejamento de toda a vida que você quer viver, porque você é um co-criador da sua realidade. A vida que você quer viver só precisa ser planejada por você. Então, tudo na vida é planejamento. Planeja o que você quer viver e deixa a vida trazer o que precisa acontecer. Mas não muda o seu foco. O mais importante de você saber é que você sabe para onde você está indo. Você precisa, como eu falei hoje, você precisa dar um destino para o dinheiro. Esse dinheiro vai para isso e vai para isso. O meu objetivo é esse e esse. Qual que eu quero primeiro? Qual que é o número 1? Qual que eu vou executar primeiro para alcançar? E aí sim, esse daqui. Então, foco total, vai, faz acontecer. Chegou nesse objetivo, qual é o próximo? E aí não é ter vários objetivos. Tenha vários objetivos, mas foque em qual que você quer que prospere agora. E vai regando essa semente. E seja grato, porque tudo que você está vivendo hoje, eu tenho certeza absoluta que hoje você está vivendo a vida que você pediu a Deus há 3 anos atrás. Se você olhar direitinho, você está vivendo, só que você não está sabendo aproveitar, você não está sabendo amar, agradecer, desfrutar. Entenda uma coisa, a natureza, ela tem um processo, aprende com ela. Primeiro você planta, depois você rega, depois você cuida, depois cresce, depois você colhe o fruto. E quando você colhe o fruto, depois que você colhe o fruto, é o desfrute, você vai saborear. E você precisa aprender a saborear a vida que você está vivendo hoje. Então, saboreie essa vida. Regozije-se, assim como diz na Bíblia. Vamos nos regozijar. Entende? Vamos aproveitar, vamos nos deleitar e agradecer. Agradecer a Deus que você está vivendo hoje. Só que a gente está sempre com o olho no próximo objetivo e a gente esquece de agradecer exatamente o que pedimos há 2 anos atrás. Então, nesse momento, esse vídeo também é para que você olhe para a sua vida e pense assim: gratidão, Deus, realmente eu estou vivendo tudo o que eu te pedi e eu não estou sabendo agradecer porque eu já estou com o olho no próximo degrau. Mas antes de você ir para o próximo degrau da expansão, porque é normal a gente querer ser mais, querer ter mais, querer viver mais. Mas agradece o que você tem, vive esse momento aqui com presença, com gratidão, com felicidade. Para de pensar no próximo passo. E por isso que é tão importante você parar agora, nesse momento, olhar para a sua vida, assiste essa aula, depois desse vídeo aqui também muito expansivo, assiste essa aula e aplica na sua vida. E crie a vida que você quer viver. Você é um co-criador, você é um co-herdeiro de Deus. E para que você assuma esse posto de co-herdeira, de co-herdeiro, você precisa alinhar o seu coração à vontade de Deus, que a vontade de Deus é a sua vontade, mas você está sem vontade de executar, porque isso, a vontade de Deus vai fazer você deixar de viver a vida que você achou que queria, para você realmente viver os planos de Deus. Porque a sua vida nova vai custar a sua vida antiga ter que morrer. E esse é um dos maiores desafios que nós enfrentamos. Nós não queremos deixar o velho morrer. Então o convite de hoje é: analise a sua vida, reflita sobre ela, assista essa aula. Eu vou colocar o link aqui para você saber qual é a aula que eu estou fazendo, vou colocar na descrição. E entenda que tudo que você está vivendo é exatamente o que você precisa. Você está no caminho certo, só que olhando para a coisa errada. E eu estou aqui te direcionando. Olha esse caminho aqui. Então foca nos seus objetivos, nada de distração. E eu vou ficando por aqui. E lembrei de uma coisa. Se você não me conhece, está me conhecendo agora, eu não me apresentei. Eu sou Jéssica Guimarães, semeadora da palavra e facilitadora da expansão da consciência.
Eu ajudo você a expandir a sua consciência para que a sua vontade seja alinhada com a vontade de Deus e você viva o seu propósito de alma aqui nesse planeta. E todos os dias, de domingo a sexta-feira, exceto domingo às 8 horas da manhã e de segunda a sexta às 7h15. Nós fazemos o Estrela da Manhã. Nós por quê, Jéssica? Porque é eu, Deus, o Espírito Santo e todos os membros desse devocional que todos os dias acontece justamente para direcionar você, para te direcionar para aquilo que Deus tem para você. E no Estrela da Manhã nós não temos religião, nós somos apaixonados por Jesus Cristo e amamos estudar a palavra. Então, se você se sentir confortável e você sentir o desejo de participar com a gente, eu tenho certeza que você vai sair de lá muito melhor do que você entrou. Quando você chega no Estrela da Manhã triste, você sai feliz. Quando você chega sem esperança, você recebe a esperança. Quando você chega desanimado, triste, abatido, você sai entusiasmado, porque o Estrela da Manhã sempre vai sentir a sua necessidade, vai entregar para você aquilo que você está buscando. E esse é o nosso objetivo, de levar para você aquilo que Deus tem para falar para você, te direcionar. Por isso que todos os dias eu me disponho a te servir com amor, com coragem, com dedicação, com carinho, com satisfação, justamente para que você consiga alcançar todos os seus objetivos e alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Então, todos os dias praticamente, te espero às 7h15 da manhã. Inclusive, nós vamos ter uma aula amanhã. Eu vou falar sobre ansiedade e depressão. E se você conhece alguém que... Pense em alguém agora que ia amar ver esse vídeo. Pensa nessa pessoa, envia para ela. E se possível, pense em mais pessoas que você fala, essa pessoa precisava ver esse vídeo aqui e o outro. Ou ela precisa conhecer a Jéssica. Eu não sei você, mas as minhas alunas no Estrela da Manhã falam, Jéssica, eu mandei o seu vídeo para a pessoa porque ela precisa conhecer você. Então, se você acredita que existe alguém que precisa me conhecer, envia esse vídeo para ela e chama ela para fazer parte e se inscrever no canal, né, meus amores? Meus amores, 190 mil pessoas me assistem todos os dias. Mas você acredita que apenas 1% das pessoas me seguem e ativam o sininho? Então, se você não faz parte desse povo que recebe uma notificação, vai lá, clica para você receber e você entrar na live, porque de manhã, quando eu entro, eu dou bom dia para todo mundo e vou falando o nome de todos os meus alunos. E vou orando por vocês, fazemos orações, quando entra pessoas que realmente necessitam de oração, nós paramos tudo e atendemos aquilo que Deus pede para fazer. Tá, meus amores? Então, eu vou ficando por aqui, um beijo no coração e te vejo amanhã, 7h15 da manhã.